Imagina só, lutar a temporada inteira por um título mundial e ver tudo ir por água abaixo no exato momento da largada. Pois é, essa é a história de como um campeonato, que parecia perdido no primeiro segundo, foi conquistado de uma forma que define uma lenda. A cena é a seguinte: Grande Prêmio do Japão de 1988. Ayrton Senna está na pole position com a faca e o queijo na mão para ganhar seu primeiro título mundial. As luzes se apagam e o carro dele não se mexe. Nada. O motor apaga. É uma falha catastrófica no momento mais crucial de todos. Porque o que acontece a seguir não é só uma corrida. É a materialização de um mito. Ok, vamos entender o cenário. Penúltima corrida da temporada de 1988. Lá em Suzuka, no Japão. A conta para o Senna era simples. Venceu. Se vencesse, era campeão. Ele faz a parte dele, crava a pole, a posição perfeita. Mas na largada, enquanto o maior rival, Alain Prost, dispara na frente, o Senna fica lá, parado, gesticulando, enquanto o grid inteiro passa por ele. O sonho parecia ter acabado ali mesmo. Para a gente entender o peso gigantesco daquele momento, a gente precisa voltar um pouquinho. Em 1988, Senna chega na McLaren para ser companheiro de equipe do Alain Prost. Era o que todo mundo chamava de time dos sonhos. Os dois melhores pilotos do mundo, o melhor carro de todos, o MP4/4, e o melhor motor, da Honda. E o domínio foi absoluto. Pensa comigo, de 16 corridas naquele ano, a dupla da McLaren venceu 15. 15! Apenas uma corrida escapou das mãos deles. Era um absurdo. Com um carro tão, mas tão superior, o campeonato mundial não foi uma briga entre equipes, né? Virou uma guerra. Uma guerra interna, pessoal e intensíssima entre dois companheiros de equipe que não queriam perder um para o outro de jeito nenhum. Mas aqui a história ganha um tempero especial, um elemento decisivo e até meio maluco daquele campeonato. Uma regra que hoje nem existe mais na Fórmula 1 e que foi a chave para tudo o que aconteceu. Era a famosa regra dos descartes. Naquela época das 16 corridas da temporada, só os 11 melhores resultados de cada piloto é que contavam para a pontuação final. E os 5 piores resultados eram literalmente descartados, jogados fora. E é aqui que a matemática do campeonato vira de ponta cabeça. Se a gente contar todos os pontos, o Prost foi mais consistente. Fez 105 pontos, contra 94 do Senna. Mas com a regra dos descartes, o jogo mudava completamente. A regularidade do Prost, com muitos segundos lugares, acabava sendo penalizada. Já as 8 vitórias do Senna, contra as 7 do Prost, valiam ouro. No fim das contas, depois de jogar fora os piores resultados, o placar se invertia, 90 a 87 para o Senna. Por isso, a vitória no Japão era tudo ou nada para ele. Agora sim, vamos voltar para aquele carro parado no grid em Suzuka. Com a tensão no máximo e o campeonato escorrendo pelos dedos, Senna teve um pingo de sorte. A reta de Suzuka tem uma leve descida. Ele conseguiu fazer o carro pegar no tranco e voltou para a corrida, mas lá atrás, numa distante 16ª posição. O que se viu a seguir foi, sem exagero, uma das maiores exibições de pilotagem da história. A pista estava úmida, a condição que o Senna mais amava. Só na primeira volta, ele ultrapassou 8 carros, pulando para o 8º lugar. E ele continuou escalando o pelotão, caçando um por um, até chegar no líder, o rival dele, o Alain Prost. Na volta 28, na reta principal, Senna usou o vácuo, mergulhou por dentro e assumiu a liderança para não perder nunca mais. Com essa vitória, Ayrton Senna conquistava o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. Foi um momento que definiu uma carreira, sabe? Que não só o coroou o campeão, mas que deu início ao fenômeno da Senamania no Brasil e no mundo inteiro. E os números daquela temporada mostram a dimensão do que ele fez. Foram 8 vitórias e incríveis 13 pole positions, um recorde para a época. Um domínio que culminou nos 90 pontos válidos que lhe deram aquele título tão sonhado. No final, aquele campeonato de 1988 não foi definido só por uma regra curiosa, mas sim pela lenda que a explorou. Foi um título conquistado na superação de uma falha que parecia fatal, na genialidade em uma pista molhada e, acima de tudo, na determinação de um piloto que simplesmente se recusou a aceitar a derrota.